A paz do Senhor, irmãs da classe Filadélfia e a todos aqueles que estão conosco neste dia para estudar a palavra de Deus. Estamos estudando neste trimestre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Iniciamos o estudo no capítulo 1. Na semana passada também estudamos o capítulo 1 e hoje ainda estamos nesse capítulo. A lição de hoje é uma continuidade da lição número 2. E nesse sentido, hoje nós vamos falar sobre a eleição, a predestinação, envolvendo na predestinação a adoção. É um assunto polêmico, tem algumas interpretações diferentes. Contudo, nós iremos estudar de acordo com os conceitos da Bíblia e a interpretação pentecostal da Assembleia de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, porém, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, espero que compreendamos melhor esse assunto. Mas antes de lermos o texto áureo, a verdade prática e o texto bíblico proposto para esse tema, nós vamos orar. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estudarmos mais uma porção da Tua Palavra. Ó Deus, dá-nos entendimento, nos ajuda a compreender as verdades espirituais e a vivermos conforme a Tua vontade. Perdoa nossos pecados, nos ajuda a melhorar. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto áureo, ele se encontra em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática vem nos dizer: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica, ela se encontra no livro de Efésios, também no capítulo 1, do verso 4 ao verso 12. Abre a sua Bíblia comigo e leiamos a palavra de Deus. Diz assim a palavra: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos feitos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Amados, para ganhar tempo, eu vou parar aqui no versículo 9, depois você dá continuidade e nós vamos ficar basicamente nos versos 4 e 5, que é o nosso texto áureo. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. No versículo 4, como nós lemos, Paulo usa a palavra elegeu. Eleger é escolher, selecionar. Deus elegeu um povo desde a fundação do mundo. Essa escolha, ela diz respeito
ela se refere à coletividade. Ela diz respeito a todos. A eleição é a escolha feita por Deus daqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo. Que povo é esse, irmã Nelly? Esse povo é a igreja. O foco não são os indivíduos, mas o grupo. Quando eu digo indivíduos, não é isoladamente, mas o grupo, a igreja, formada por todos aqueles que creram em Cristo e permanecerão até o fim. Vou explicar melhor. Deus escolhe o povo, o grupo. Deus não escolhe umas pessoas para a salvação e outras para a perdição. Não há fundamento bíblico para esse entendimento. Amados, Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para todos e escolhe a todos. Porém, é importante que se diga, a eleição ela tem alguns aspectos que nós precisamos observar. A eleição divina é universal. Eu estou repetindo para os irmãos fixarem. Ela é universal, ela é para todos. Porém, existem condições, aspectos para que essa eleição seja real. A eleição, primeiro, ela é cristocêntrica. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Estar em Cristo é a condição para fazer parte do povo eleito de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 1. É um texto bem conhecido nosso, mas cabe lembrarmos nesse momento. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eleição é cristocêntrica. A eleição, ela foi organizada, ela foi estabelecida, ela foi criada por Deus. Onde? Na eternidade. Antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vem dizer nos lugares celestiais. Deus, no seu plano perfeito em Cristo, preparou essa eleição. A eleição é segundo a presciência de Deus, isto é, presciência quer dizer Deus de antemão sabe quem vai aceitar Jesus ou não. Louvado seja o nome do Senhor. É importante nós falarmos também, queridos, que Deus não é pego de surpresa, não. Ele não tem um plano B, como nós costumamos falar. Deus, ele sabe de tudo o que vai acontecer, nada pega Deus de surpresa. A eleição, ela não é arbitrária. Ou seja, a eleição, ela é para todos os que crerem em Cristo. Abra sua Bíblia, o livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, aqui no capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e expiação do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então falamos que a eleição ela é cristocêntrica, primeiro aspecto. Falamos do segundo aspecto, que ela é desde a fundação do mundo. E o
continua nos dizendo um terceiro aspecto. Para que eleição? Louvado seja o nome do Senhor. A eleição é para sermos santos e irrepreensíveis. Nós vamos trabalhar esses dois temas, santos e irrepreensíveis, a seguir. Concluindo sobre essa questão da eleição, essa questão de definição, melhor dizendo, eleição é o ato soberano de Deus em graça, pelo qual ele escolheu em Cristo Jesus para a salvação todos aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. A eleição, ela tem condições. A eleição, ela é condicional. Essas condições foram estabelecidas, foram criadas pelo próprio Deus. A condição para ser eleito é ter arrependimento. Sim, arrepender-se dos seus pecados. Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, você pode ler sobre arrependimento. E ter fé em Cristo Jesus. Há um texto muito conhecido de Atos 16, no versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Contudo, o arrependimento e a fé não é mérito de ninguém. Só é possível cumprir o arrependimento e a fé. Só é possível ter arrependimento e fé no coração com a graça de Deus. Sem a graça de Deus é impossível. Até porque você deve ter ouvido algumas pessoas falarem assim: eu sou bonzinho, eu sou boazinho, eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas esse bonzinho, essa boazinha, se não tiver arrependimento dos seus pecados e se não crê em Jesus, ele não está salvo. Nós fomos eleitos por uma iniciativa de Deus. A nossa salvação é pela graça. Graça é favor imerecido. Você volta a sua Bíblia lá para Efésios, no capítulo 2. Eu estou abrindo aqui minha Bíblia lá em Efésios 2 novamente. E nós vamos ler o verso 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Maravilha! Não vem de nós, é pela graça. Não vem das obras. Não adianta fazer boas obras, se achar bonzinho, se achar boazinha. Somos salvos pela graça, a fé no Senhor Jesus Cristo. A salvação é uma iniciativa de Deus. Coisa linda. É da vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas. João 3,16 é um versículo muito conhecido. Você já deve sabê-lo de cor. Eu aprendi esse versículo na minha adolescência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só a condição aí: para que todo aquele que nele crê. Romanos também, Paulo vem nos dizendo: louvado seja o nome santo do Senhor. Abra sua Bíblia, querida. Romanos 10, no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, mas tem uma questão que nós precisamos nos lembrar. Deus respeita a decisão de cada um. Cada um de nós faz a escolha entre querer ou não a salvação. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava estudando essa lição, que eu pensei assim: de repente eu sou convidada para participar de um grande evento
mas aí alguém me convidou, mas para eu participar daquele evento, que aos meus olhos seria até honroso, eu preciso preencher alguns requisitos. Se eu não preencher, eu não vou ser selecionada para participar daquele evento. Logo, a minha vontade, a minha decisão faz parte de eu estar ou não naquele grande evento. Trazendo para a nossa vida espiritual, Deus nos capacitou com livre-arbítrio, isto é, liberdade de escolha. Só será eleita aquela pessoa que aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, melhor dizendo, né? Vou corrigir a minha fala. A salvação é individual. Filho de crente não é crentinho. Romanos, no capítulo 14, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 12, diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É importante nós lembrarmos nisso, dessa questão. Na Bíblia nós encontramos Deus também escolhendo, separando, elegendo, selecionando algumas pessoas para a obra específica. Jeremias, podemos citar no Antigo Testamento, Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, nós observamos a chamada dele. E Paulo, o próprio Paulo, no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 15. Porém, volto a dizer, a eleição para a salvação é para todos. Mas por que Deus nos elegeu? Olha o outro aspecto da eleição, é para termos uma vida santa e irrepreensível, sim. Amados, quando nós vemos a expressão santo na Bíblia, significa ser separado do pecado. Separado do pecado. Algumas pessoas falam assim, mas eu não sou santa. Santo é Deus. Sim, Deus é santo e separado do pecado. Deus é santo e Deus é perfeito. Mas eu e você fomos chamados também para sermos santos, para vivermos separados do pecado. É fato que somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus é que conseguimos viver em santidade. Nós não somos perfeitos, mas precisamos lutar para sermos santos, vivermos separados do pecado. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, os versos 15 e 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, olha aí o alerta, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Outro aspecto, irrepreensível, quer dizer, sem defeito. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15, você pode ler depois também. O pecado não pode dominar o crente. Olha que coisa! A pessoa, antes de conhecer Jesus, ela é escrava do pecado. Alguns foram até escravos do vício, infelizmente. Mas agora, com Cristo, vivendo em santidade, lendo a Bíblia, orando, jejuando, se afastando do pecado, o crente não tem mais prazer em pecar. O pecado na vida dele passa a ser um acidente e esse pecado não pode mais dominá-lo. Ao pecar, ele pede perdão ao Senhor e busca novamente a vida de santidade. E aí nós vamos ver a nova vida dos eleitos. Agora sim, uma vez eleito, uma vez que aceitou a Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor,
Uma vez que ele está debaixo do senhorio de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, ele abandona as coisas erradas, ele muda de estilo de vida. Eu costumo dizer que conversão é exatamente isso, é sair da rota do pecado. É como se estivesse andando para o pecado, para o abismo, mas se conheceu Jesus, encontrou com Cristo, ele sai daquele caminho, aleluia, e vai para o caminho de Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo também aos Efésios, no capítulo 4, dos versos 17 a 32, eu não vou ler para ganharmos tempo, mas os irmãos leiam esse texto. Ele fala sobre a santidade cristã. E Paulo vem dizendo que aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Ele diz que nós não devemos mais andar como os outros gentios andam na vaidade da sua mente. O que ele está querendo dizer é que agora, uma vez em Cristo, eu devo viver de acordo com a palavra de Deus. E devo me esforçar para ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito você pode ler no livro de Gálatas, no verso 5. Eu vou ler com os irmãos. Gálatas 5, os versos 22 e 23. Diz assim a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Glória a Jesus. E nessa caminhada cristã, com essa nova vida em Cristo, essa nova vida de eleitos, nós buscamos continuamente o processo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Amém? Vamos prosseguir. Agora vamos falar sobre a predestinação. Predestinados para filhos de adoção. Interessante, alguns estudiosos entendem que a eleição e a predestinação são palavras sinônimas, mas nós entendemos que elas estão ligadas, muito ligadas. Porém, eleição é escolha, enquanto a predestinação, ela aponta, ela indica, ela tem a ver com o fim que os escolhidos terão. A palavra predestinou aparece no versículo 5 que nós lemos. Sim, nós lemos, inclusive faz parte do texto áureo da leitura bíblica. Paulo diz assim, no versículo 5: e nos predestinou. Predestinar é determinar antes. A palavra predestinação, predestinar, mostra o destino que os eleitos teriam, o destino dos eleitos feitos na eternidade. Eu copiei aqui algo que eu achei interessante, eu acho importante compartilhar com você. Segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, olha só, Deus sabendo antes, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Mateus 24, 13 é um texto bem conhecido nosso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. No plano de Deus, a predestinação dos escolhidos possui alguns objetivos. Sim, eu quero destacar alguns.
ser filho por adoção em Cristo. Paulo, ele coloca aqui também, olha, no versículo a seguir, no versículo 5 mesmo, sim. Louvado seja o nome do Senhor, e nos predestinou para filhos de adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que usa essa expressão, adoção. E ele diz muito claro, de acordo com a palavra, o Senhor nos predestinou para sermos filhos. Isto quer dizer, através de Cristo, Deus nos dá uma nova posição. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa se foi escravo, agora é filho. Outrora escravo do pecado, agora filho. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, a palavra vem nos dizer: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Coisa linda. Eu estava estudando que dentro da cultura judaica não era comum, dentro do sistema legal judaico, comum a adoção, mas o romano sim. E Paulo aqui, ele sabia muito bem disso, e os gregos conheciam, que quando uma criança era adotada por uma família, ela agora fazia parte daquela família, ela assumia uma nova identidade, se era escravo ou não antes, não importa, ela passava a carregar o nome daquela família, ela tinha todos os privilégios dos filhos biológicos, inclusive direito à herança, era parte daquela família. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, isso que Cristo fez conosco. Através de Cristo nós somos filhos por adoção. Você lembra que no versículo 16 do capítulo 3 de João, fala sobre filho unigênito, sim. Mas agora, através de Cristo, eu e você assumimos essa nova identidade. A cédula do pecado, a vida de pecado foi rasgada. Louvado seja o nome do Senhor. E agora em Cristo, adotados pelo Senhor, nós somos filhos com o direito de chamarmos Deus de Pai. Oh, maravilha! Eu fico maravilhada. Eu espero que você também se maravilhe. Recebemos uma herança. Aqui em Efésios 1:11, a palavra vem nos dizer: nele digo, em quem também fomos feitos herança, ô glória, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Segundo o seu bom propósito, louvado seja o nome do Senhor, recebemos esta herança. Uma vez filhos por adoção, nós somos conforme a imagem de Cristo. Romanos 8:29. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me empolgo, eu fico maravilhada. As irmãs da classe Filadélfia já me conhecem. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vamos evoluir, vamos prosseguir. A adoção que Deus nos deu através de Cristo nos dá uma nova posição espiritual, já falei, uma nova identidade, e nós nos tornamos um povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2:9, texto lindo. Só vou ler essa parte. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo. Em outras traduções, povo adquirido. Olha, eu e você, nós que somos eleitos,
pela misericórdia de Deus e porque aceitamos a Jesus, temos uma posição linda que Deus nos dá. Glória a Jesus. Vamos ver também agora, prosseguindo sobre a adoção, os privilégios da adoção. Eu acho lindo, sabe por quê, queridos? Um dos privilégios que eu elenquei, que eu coloquei aqui, olha, nós fomos reconciliados com Deus. Ô glória! Uma vez eleitos, filhos por adoção, o Senhor restaurou a nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele. Isaías vem nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o pecado faz separação. Isaías 59, 1, 2, depois você pode ler. O pecado faz separação entre nós e o Senhor, mas em Cristo nós somos reconciliados. A adoção através de Cristo, através da eleição, uma vez aceitando a Jesus, a nossa intimidade com Deus, ela é restaurada. Lembram de Adão no Éden? Veio o pecado, fez aquela separação, mas Cristo veio para nos reconciliar. E agora nós somos íntimos do Pai. E agora nós gozamos desse privilégio. E agora nós somos chamados de filhos. E nós podemos dizer, Abba, Pai. Tem um cântico lindo que fala sobre isso. Podemos chamar a Deus de Pai. Ele é o nosso Pai. Intimidade com o Senhor. A eleição nos dá esse direito de um relacionamento restaurado. Gálatas 4, 6 vem dizer, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um dos privilégios também da eleição, nós somos herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, estou retificando, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Oh, glória! Através da adoção, Ele nos dá a vida eterna. Você pode ler Romanos 8, 17, que fala aqui sobre ser co-herdeiro de Cristo. E se somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus, maravilha. E co-herdeiros de Cristo, se é certo com que ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Eu vou ler de novo. Vou marcar isso. Sim, está marcado da minha Bíblia. É muito lindo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros.